Uma boa tarde, senhor presidente. Eu queria cumprimentar os integrantes da mesa, os senadores, uma grande honra para mim estar aqui pela primeira vez. Queria agradecer muito, senhor presidente, a oportunidade que o Instituto Brasileiro do Petróleo recebeu de estar presente nesse debate tão importante para a indústria, para a nossa indústria do petróleo, tão importante para o Brasil. Eu podia passar o primeiro slide, por favor. Eu queria, nessa minha intervenção, começar chamando a atenção dos senhores para o fato de que o Brasil perdeu competitividade na atração de investimentos de exploração e produção em escala global. Apesar do extraordinário potencial exploratório, do extraordinário potencial geológico do Brasil. Bom, os senhores talvez não saibam, mas foi no Brasil que 40% de todo o petróleo convencional descoberto do planeta nos últimos 10 anos foi descoberto. Eu digo convencional para excluir o não convencional, que é um fenômeno praticamente restrito aos Estados Unidos. Então, 40% de todo o petróleo convencional nos últimos 10 anos foi descoberto no Brasil, nessa extraordinária província do pré-sal brasileiro. Tá? Muito bem. No mundo, em 2013, foram investidos cerca de 700 bilhões de dólares em exploração e produção no mundo. No Brasil, foi investido 40 bilhões de dólares. Tá? Essa proporção é claramente desproporcional à capacidade do Brasil de atrair investimentos para o desenvolvimento dessas reservas. Tá? E esse é um número de 2013, e esse número de 40 bilhões, ele é 90% investimentos feitos pela Petrobras, pela nossa Petrobras. Né? E como nós ouvimos essa semana, a Petrobras, diante da situação financeira que existe, fez um novo plano de negócio, em que os seus investimentos em exploração e produção nos próximos 5 anos vão estar limitados a cerca de 20 bilhões de dólares. Tá? E tem um outro fato muito importante que aconteceu desde 2013. Os preços do petróleo caíram à metade. E, consequentemente, os orçamentos das empresas de petróleo ficaram muito mais restritivos, a seletividade por projetos ainda maior e, portanto, diante desse novo cenário, o impacto da falta de competitividade brasileira na atração de investimentos ele é ainda muito mais aguda. Próximo slide, por favor. Bom, por que o Brasil perdeu competitividade? Por que o Brasil é tão pouco atrativo comparativamente a outras províncias no mundo, tendo todo esse potencial exploratório? O que nós poderíamos fazer para tornar o Brasil mais atrativo por investimentos? A indústria, né, o IBP, nós temos uma agenda, que nós chamamos de agenda prioritária, mas nós podemos chamar também de agenda da competitividade. São 5 pontos. É o licenciamento ambiental, feito de forma com qualidade, mas que poderia ser mais célere. Contudo local, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a indústria está amplamente engajada e acho da maior importância uma política bem-sucedida de conteúdo local. Eu costumo dizer, se nós formos capazes de desenvolver o pré-sal da melhor maneira possível, de forma segura, eficiente e rentável, e nesse processo não formos capazes de construir uma indústria local forte, diversificada e competitiva, nós não teremos cumprido a nossa missão. Muito importante para o setor, a estabilidade regulatória, tributária, isso é uma indústria de longo prazo, ela precisa dessa estabilidade, ela precisa e particularmente, vou falar agora do último ponto, mas não menos importante, a questão do operador único. São esses os fatores que nós consideramos como os fatores mais importantes para recobrar a atratividade do setor petróleo brasileiro por investimentos globais. Tá? A boa notícia é a seguinte, eu acho que desses 5 pontos, nenhum exige uma mudança profunda no arcabouço regulatório brasileiro. Nenhum exige mudanças profundas de políticas brasileiras. Tá? Tirando o operador único e a preferência e a exigência da Petrobras participar de 30%, que é o tema do nosso debate aqui, todos os demais dependem de pequenos ajustes, de aperfeiçoamentos regulatórios, né, que podem ser feitos sem necessidade de legislação, e a própria mudança que nós estamos discutindo no operador único não exige nem a mudança do modelo de partilha. Tá?
Não temos o modelo de partilha, como já foi dito aqui, é um modelo que a indústria usa no mundo, né, em vários países. Não há nenhum problema com ele, que a gente tem uma dificuldade. O maior, digamos assim, obstáculo à atração de investimentos dentro do atual modelo de partilha brasileira é o fato do modelo incluir essa cláusula em que a Petrobras tem que ser necessariamente operadora e com a participação mínima de 30%. Então, por quê? Próximo slide, por favor. Por que é tão importante para uma empresa de petróleo, para ela se atrair, fazer investimentos, ela ser operadora? Tá? Então, eu queria dizer para os senhores que a operação em si, ela não traz uma vantagem econômica direta. Um operador, ele participa dos custos e das receitas dos projetos proporcionalmente à sua participação no consórcio. Tá? No entanto, é uma questão que tem uma grande importância na estratégia corporativa de longo prazo das empresas. Então, a maioria das empresas, quando ela se instala num país ou numa área, ela pensa no longo prazo, ela pensa em construir uma organização, ela pensa em contratar gente. Né? Então, ela tem a oportunidade, sendo operadora, de aplicar tecnologias, experiências, vantagens comparativas que ela adquiriu ao longo do tempo. Tá? É muito importante para a atração de novos talentos, de atração de pessoas. A companhia operadora, ela é eleita pelas demais companhias investidoras como aquela que vai ter o maior protagonismo, aquela que vai ter a liderança do processo. Né? É aquela que bota a mão na massa. Por isso, tão importante para um jovem petroleiro, né, poder trabalhar numa empresa operadora. As empresas não exigem que sejam operador em todos os blocos, mas é muito importante que elas tenham a opção de ser operador em alguns blocos. Essa opção não existindo, como é o caso hoje, no caso dos futuros leilões do pré-sal, dentro da atual legislação, essa região ela perde atratividade fortemente. Eu acho que nós temos um exemplo que ilustra isso com muita ênfase. Foi dito aqui o leilão de Libra, né, por acaso. O leilão de Libra foi um leilão excepcional. Um leilão onde foram oferecidos reservas da ordem de 8 a 12 bilhões de barris. Existem poucos casos na história do petróleo mundial, certamente na história do petróleo recente, de uma oportunidade com essa dimensão. Né? E lembre que ele foi oferecido numa época de petróleo alto, petróleo na faixa de $100. Né? E, no entanto, nós tivemos apenas um consórcio apresentando uma oferta essa que foi o lance mínimo. Né? Então, de certo modo, a limitação a outras companhias operárias, de certo modo, conduz a consórcios únicos, a bids mínimos. Né? Essa, acho que é uma questão que vale a pena uma reflexão. Como que Libra foi tão pouco capaz, né, de atrair mais investidores? Seria um projeto que normalmente haveria uma competição muito acirrada, por ser um projeto excepcional. E, no entanto, devido a esse fator, o consórcio perdeu atratividade. Como assim, de modo geral, perdeu atratividade o Brasil como um destino para investimentos? Agora, a operação, próximo slide, por favor, ela é importante para as empresas investidoras, para as empresas operadoras, para a maioria das empresas operadoras, não todas, algumas se contentam em ser apenas investidores, mas a maioria das empresas, elas querem operar. Né? Mas ela é muito importante também para o país hospedeiro dos investimentos. É a forma de trazer mais tecnologias, é a forma de aumentar a competitividade nos leilões, é a forma de acelerar a produção. Foi dito aqui a parte de conteúdo local, muito importante essa questão. Né? Eu vou citar um exemplo da Noruega, que já foi citado aqui. A Noruega e merecidamente, citada sempre, com exemplo de um país que foi muito bem sucedido no desenvolvimento dos seus recursos minerais, o petróleo em particular, né, especialmente. E quando ela descobriu o seu pré-sal, foi na década de 70, né, que foi o Mar do Norte, o grande potencial do Mar do Norte, ela construiu uma série de políticas. E entre um dos objetivos fundamentais da Noruega foi atrair o maior número possível de operadores. Ela definiu isso como importante. A própria Petrobras foi trabalhar na Noruega. E a razão, a motivação maior da Noruega ao estabelecer que a multiplicidade de operadores seria tão importante, foi justamente desenvolver a indústria local. E ela foi muito competente nisso. Um operador único significa, de certo modo, cliente único. Um cliente único
aumenta o risco das empresas investirem naquele país. Porque, como qualquer cliente, temos nossos altos e baixos, né? E no momento de baixo, como é a caso hoje que a Petrobras está vivendo, e é normal, e vai superar, não temos a menor dúvida disso, mas isso afeta toda a cadeia de suprimento, ao passo que, tendo uma diversidade de clientes, você diminui muito a exposição ao risco e aos problemas do cliente único. Então, a multiplicidade de operadores é visto por muitos países, entre eles a Noruega, para citar apenas esse exemplo, como de grande valia para o país. Eu vou concluir, senhor presidente, eu vou concluir. O próximo slide, por favor. Foi nessa questão da operação, da questão do operador único, né? Há uma discussão e houve algum debate sobre o caso. Ok, vamos deixar a Petrobras não mais como operadora única, obrigatoriamente, mas dar a ela a opção de ser operadora ou não. Eu queria dizer para os senhores que, ainda assim, nessa circunstância, o leilão fica prejudicado. Qualquer leilão onde um dos agentes tem uma certa vantagem, esse leilão ele é menos atrativo para os outros agentes do que leilão em igualdade de condições, né? E no caso da Petrobras, se ela tiver direito de recusa e exercer esse direito de recusa, que é uma coisa que ela pode fazer, independente da razão, pode ser até por razões financeiras, mas o fato é, ela recusando um bloco do pré-sal, isso inexoravelmente vai desvalorizar esse bloco, porque a Petrobras é a empresa, discutivelmente, a empresa que mais conhece do pré-sal, que tem mais dados e, portanto, desvaloriza esse bloco. E se ela optar por participar, evidentemente, a gente tem a repetição do leilão de livro. Para concluir, senhor presidente, eu queria fazer uma última reflexão. Eu acho que existe um dilema, um falso dilema, entre a ideia da multiplicidade de operadores e eventuais prejuízos da Petrobras. Nós não vemos dessa maneira. Nós não vemos dessa maneira. Eu queria citar um exemplo, trazer de volta, o diretor Haroldo Lima falou do passado. Queria trazer o momento da abertura do mercado brasileiro, né? Durante 97, que muitos aqui acompanharam, havia um grande debate se o fim do monopólio, esse sim, uma mudança profunda no arcabouço regulatório, se o fim do monopólio não seria o fim da Petrobras, né? Se seria possível conciliar a abertura do Brasil, a atração de novos investidores, com a preservação da Petrobras. Eram objetivos que pareciam irreconciliáveis. E, no entanto, o que nós vimos foi justamente o contrário. O modelo atraiu 70 investidores nacionais e internacionais, foi um dinamismo extraordinário na indústria, e a Petrobras ficou ainda mais forte e ainda mais bem-sucedida no novo modelo. Então, eu queria deixar a última reflexão, é que as boas empresas, elas prosperam ainda mais num ambiente de competição sadia. E a Petrobras é uma excelente empresa. Muito obrigado, senhores.